Saudações, senhores, senhoras e senhores. Aqui é o professor Charles. O assunto de hoje é calor e sua propagação, ou seja, propagação de calor, certo? Eu separei aí em mais de uma aula para não ficar muito longo, ok? O primeiro conceito que nós devemos compreender é o conceito de energia térmica. A energia térmica está relacionada tanto à quantidade de moléculas quanto à temperatura, certo? Ela é um tipo de soma de todas as energias relacionadas à agitação ou vibração das moléculas em torno de seu ponto de equilíbrio, tá? Então, quanto mais moléculas, mais energia térmica, e quanto maior a temperatura, mais agitação, consequentemente mais energia térmica também. Próximo conceito importante é o conceito de calor. O calor é o trânsito da energia térmica, ou a transferência de energia térmica, ou como alguns livros gostam de colocar, a energia térmica em trânsito, né? Coloquei um exemplo aqui, vou colocar aqui o ponteiro, tá? Pronto, coloquei um exemplo de um corpo a 80 graus e outro corpo a 10 graus Celsius, tá? Tudo em Celsius. Então, o corpo que está com a temperatura maior, ele tende a transferir calor ou energia térmica, né, para o outro corpo. Essa transferência de energia é o que nós chamamos de calor, certo? Então, o calor é a movimentação da energia térmica, tá? Não podemos dizer assim que um determinado corpo contém um calor, certo? A menos que haja uma transferência de energia de um ponto para outro desse corpo, né? Tem um ponto mais quente e um ponto mais frio nesse corpo, temperaturas diferentes, tá? Aí sim, há um fluxo de calor nesse corpo. Então, coloquei aqui, ó, calor e energia térmica em trânsito de um corpo para outro, de uma parte para outra do mesmo corpo. E esse trânsito é provocado por uma diferença de temperaturas. Se um corpo estiver todo na mesma temperatura, não há. A unidade padrão que nós utilizamos para o calor, que é aceita pelo Sistema Internacional, o SI, é o Joule, tá? Em homenagem a um cientista, né, um físico inglês chamado James Prescott Joule, certo? Ele fez vários trabalhos na área de calorimetria e termodinâmica, tá? E nós utilizamos o Joule no SI, mas de forma informal é bem utilizado a caloria. Uma caloria equivale a 4,186 Joule. A gente aproxima sempre para 4,2 joules, tá? Bom, vamos começar a falar sobre os processos de transmissão de calor. O primeiro processo que eu quero falar é a condução, tá? A condução, ela é a propagação de calor de um ponto para outro de um determinado corpo ou de um conjunto de corpos que estão em contato. Então, para acontecer a condução, é necessário que haja um contato físico. Eu coloquei aqui uma barra metálica que está sendo aquecida numa ponta. Essa aqui está com a temperatura mais alta, aqui está com a temperatura mais baixa, né? A energia térmica vai sendo transmitida de um ponto para outro da barra, né? Fluindo do ponto mais quente para o ponto mais frio. E esse fluxo é calor sendo transmitido, tá? Para poder falar sobre esse fluxo de calor, nós temos que compreender de onde sai essa fórmula matemática do calor, né? Que nós conhecemos como Lei de Fourier. Quem foi Fourier? Fourier foi um físico e matemático francês, né? Que fez estudos nessa área aí. Ele fez alguns estudos matemáticos e fez os estudos nessa área de calorimetria também, tá? Para estudar o fluxo de calor. Quando vocês avançarem mais aí no conhecimento, na ciência, tudo, vocês vão ver que existem séries de Fourier, existem várias contribuições de Fourier para a matemática, né? E aqui para a física também, tá? Então, para esse estudo aqui, nós vamos considerar essa barra, que tem um comprimento Lzinho, ficou meio cortado aqui na figura. O comprimento total dela é Lzinho, e a seção transversal dela, quando eu faço um corte, esse círculozinho aqui tem área A, tá? O calor vai estar fluindo de θA para θB, porque θA, ó, é uma temperatura maior que θB, tá bom? Bom, devido à diferença de temperatura entre A e B, vai existir um fluxo, né, um tipo de corrente térmica, que vai da extremidade mais quente para a extremidade mais fria, tá?
esse fluxo pode ser determinado por essa equação aqui, ó, a quantidade de calor transmitida pelo tempo, tá? Coloquei aqui um gráficozinho, ó, a temperatura θA, que é mais alta, está aqui na extremidade A, e essa temperatura vai diminuindo até chegar em θB, que é a temperatura mais baixa no ponto B, né? A fórmula final do fluxo, né, a fórmula matemática chamada lei de Fourier, é essa equação aqui. O fluxo de calor é uma determinada constante K vezes a área da seção transversal vezes a variação de temperatura em módulo sobre o comprimento da barra. Então, quanto maior a barra, menor o fluxo, né? Porque vai ser mais difícil do calor chegar de um ponto a outro. E quanto menor a barra, maior o fluxo, né? Porque o calor vai chegar mais rápido de um ponto a outro. Note também que a área da seção transversal é diretamente proporcional, tá? Então, quanto maior essa área, maior o fluxo, né? Assim como quanto maior a diferença de temperatura, também maior o fluxo. E tem mais uma grandeza aqui, né? Que temos que falar sobre ela, que é esse K, que também é diretamente proporcional. Quanto maior o K, também maior é o fluxo. Note que essas grandezas que aparecem aqui desse lado são grandezas geométricas. Então, o K ele nos promete ser uma grandeza relacionada ao tipo de material, né, que está sendo estudado, né? Coloquei aqui embaixo. O K é uma constante que nós chamamos de coeficiente de condutividade térmica. Então, vou falar aqui um pouco sobre a condutividade térmica e dar uns exemplos em vários materiais. Mas, a princípio, o que você precisa saber? A condutividade térmica ela é uma característica do material. Quanto maior o valor da condutividade térmica, melhor flui o calor naquele material, ou aquele material é um melhor condutor de calor, ok? Vamos aos valores de condutividade. Bom, em gases eu tenho aqui alguns valores de condutividade térmica. É difícil a gente falar assim, exemplificando, né? Para você imaginar o calor sendo transmitido num gás. Mas a gente nota que o oxigênio tem uma condutividade maior do que o hélio, do que o hidrogênio, né? Do que o próprio... Não, o ar tem uma condutividade ainda maior com a mistura de vários gases, né? Mas vamos falar de sólidos, que é mais fácil da gente pensar, certo? Se você pegar uma cortiça e feltro, né? Cortiça podemos imaginar em uma rolha, certo? A condutividade é 1 vezes 10 a menos 4, né? 1/10 de milésimo, certo? Se eu pegar a madeira, já é 3 vezes mais do que a cortiça. Então, a madeira aquece 3 vezes mais rápido do que uma rolha, por exemplo. Já se eu pegar aqui um tijolo de barro, note que aumentou aqui o multiplicador. Então, o tijolo de barro ele é 15 vezes mais rápido, 15 vezes melhor condutor do que a cortiça, né? E 5 vezes melhor condutor que a madeira. Você nota que se você botar um tijolo no sol, né, rapidinho ele aquece. Já a madeira demora um pouquinho mais para aquecer, né? 5 vezes mais, né? O concreto ainda é maior que o tijolo de barro, né? Porque o concreto e vidro já é uma mistura, já fica um sistema mais coeso, né? Temos aqui o tijolo refratário e o gelo. Olha que interessante, né? O gelo conduz mais do que o concreto. Essa eu acho que a maioria não sabia, né? Bom, em metais já é de se esperar que o coeficiente de condutividade seja bem maior. No slide anterior a gente viu que estava aqui da ordem de 10 a menos 3, né? Nos metais já subiu mais, aqui para 10 a menos 2. Ou seja, o chumbo, por exemplo, ele é 820 vezes melhor condutor do que a rolha, né? E aí na casa de 250 vezes, 270 vezes melhor condutor do que a madeira, por exemplo. E aqui a gente vai subindo, né, até os metais melhores condutores. Aqui no caso a prata, né, já é 1,01, né, na ordem de 10.000 vezes melhor condutor do que a madeira, né? Então, galera, é isso, né? Nas próximas aulas a gente vai trazer uns exercícios sobre fluxo de calor e vamos trazer os outros processos de transmissão de calor. Até lá, vamos estudando, resolvendo aí algumas questões que vocês encontrarem e até a próxima.